Fala pessoal, muito boa noite. A gente vai entrar aqui pelo meu Instagram, porque tá dando problema lá no Instagram do Pedro e não estão conseguindo fazer a conexão. Mas a gente vai entrar por aqui, vamos começar a bater papo. Pedro, vou te mandar a solicitação aqui. Pode mandar a solicitação, Pedro. Manda a solicitação aí que a gente vai aceitar aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, fica ligado. Isso é uma coisa muito bacana. Renata, manda a solicitação aí, Renata, pra entrar agora aqui. O negócio agora vai dar certo, tá? Manda a solicitação aí pra mim, que agora eu vou aceitar aí pra gente ver aqui. Pedro já mandou a solicitação, eu vou aceitar aqui, pessoal. Vamos bater um papo bacana. Deixa eu ver aqui a outra. Aceitar. Pedro, tô aceitando aqui, Pedro. Aceitar. Opa, Agora então, sim. Aê, rapaz. Agora vai dar certo. Eu acho que é a internet aqui na minha casa. Não, mudei. Não, Renato, já mudei aqui. Como é que é? Eu vou ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mandar pra. Eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo compartilhar, né, esse Pedro? É. Olha aí. Convidar. Mandei, Renata. Convidar, Renata. Depois tu salva a live e me manda, tá bom? Beleza, não, beleza. Mandei pra Renata. Renata, mandei pra ti, Renata. Eu tô tentando aqui. Olha aí, Tô tentando. Xandão, não atrapalha nós não, Xandão. Pelo amor de Deus. Essa vida de rede social, gente, eu vou te falar uma coisa. Complicadíssima para mim. Hã? Daqui a pouco eu tô filmando de novo a bagunça que tá aqui. Vixe, mas não tá como. Pode ter certeza que não tá como a minha aqui em casa, não. Eu tô arrumando mala. Tá desligado o celular dela, tá? Ela vai viajar, Pedro. E aí ela vai. Eu sei. Vê se consegue, vê se consegue, Renata. Aí. Eu sei que ela disse pra mim que ela vai viajar lá no encontro com a Michelle Bolsonaro. Olha aí, tá vendo aí? Essa primeira dama. Eu consegui, Pedro, eu consegui mandar aqui pra ela. Eu mandei o convite pra ela. Opa, peraí. Aceitar, vai dar certo agora? Eita! Eu mandei, Renata, aceitei aqui. Ó, aceitei, Renata. É contigo agora, minha líder. Fez isso. Aceitei. Aceitei, Renata. Vem aí, aceita aí, entra na live. Bora conversar. Bora ver se você Mas eu não consigo. Eu tô conseguindo te escutar aqui, Renata. Não tô conseguindo é te ver. Pois é. Tu tá conseguindo ver ela, Pedro? Não, tá preto a tela. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Vai dar certo. Já deu certo, já deu certo. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui pesquisar aqui o professor. Professor, né? Professor Vlad. Deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo aqui convidar aqui o professor. Vai bombar. Nada dá certo, né? Não dá certo. Vou convidar aqui a Marisa para entrar na nossa live aqui. Marisa, entra na nossa live aí. Marisa? Legal. Tomara que ela entre. Convidar ela para entrar. Marisa Meida. Cadê? Eu vou convidar aqui. Deu certo. Eu não sei se. Eu mandei aqui, mandei um convite. Eu consegui mandar aqui.
Mandei aqui pra. Mas aí, Pedro, voltando, quando a Renata consegue, se a Renata, eu sei que ela conseguir, a gente continua o nosso assunto, né? Mas aí, É. voltando aqui, muito bacana, tá, Pedro? Parabéns aí. Maísa respondeu, não pode participar. Não, beleza. Apareceu aí pra ti? Sim, não, beleza. Né? Deixa eu ver. Minha internet aqui parece tá melhor, não tá tão ruim não. Né? Mas aí, Pedro, desde já te parabenizar, Pedro, pelo teu posicionamento como jovem aí em Ananindeua. Ananindeua, né? Nem deu, é. Parabenizar você como jovem, né? E ter percebido, tenho certeza, absolutamente certeza que tem um futuro muito grande aí. Tem um futuro muito grande no Pará, né? Pode contribuir muito aí, né? Se Deus quiser e Deus permitir, né? Vai tudo da vontade de Deus. Eu tenho certeza, É. eu até falei, nós jovens, nós temos que ocupar o nosso espaço e falar meio e ir para cima, né? E fazer a mudança. Porque eu É. tenho um amigo, o Feliciano, ele sempre fala, o presente pode ser dele, mas o futuro é nosso. E eu me considero jovem e eu me coloco nesse futuro. A gente precisa mudar, né? Do jeito que tá, não dá. Na minha cidade não tá boa, não tá bacana. A gente precisa mudar do jeito que tá aqui. E eu tenho certeza, Na a nossa gente também não. Ei, na nossa também não. Tá de tudo difícil aqui. Não tá legal. é Por mesmo. causa do governador. Do governador. Assim como tá na tua cidade, aqui em Ananindeua, tá. Como eu te disse naquela live, tá tudo jogado no lixo. O prefeito aqui não tem capacidade de ajeitar a cidade. Tá entendendo? Sim, tô entendendo, Pedro, Do tô entendendo. governador também. Assim como eu falo do prefeito, eu falo do governador. Entendeu? É assim, é uma realidade, Pedro, assim, muito triste. Muito triste. Como a gente tava, desculpa, a gente tava conversando até na outra live, que infelizmente, pessoal, caiu a live aqui, já é outra live. Aí esse chão não, ele tá atrapalhando nós, mas vai dar certo. É, como a gente estava falando, o nosso estado é um estado muito rico, é um estado muito, é, mas infelizmente não tem, né? Não, é um estado muito rico, mas não se aproveita porque tem que aproveitar, né? É, Mas se Deus quiser vai mudar, né, Pedro? vai. Deus quiser mesmo. Deus está no Mas controle de tudo. isso. E outra coisa, eu acho assim, Pedro, a gente está aqui conversando, batendo um papo, dialogando, e eu acho que depende muito de mim, de você, de todo mundo que quer mudança, que quer fazer, a gente quer mudar, tá ruim, então depende de nós, então vamos mudar, a gente tem que mudar. Mas é assim, infelizmente hoje, aí eu vou falar e pronto, dou a quem doer. As pessoas, o problema é que elas se vendem por besteira, e isso acontece em todo o Brasil, né? Isso acontece em todo o Brasil, aqui em Rondônia, em Ananindeua ou em Belém, não sei, né? Acontece que aqui falar, não foi pouco não, foi muito, né? É. Foi muito, não foi pouco não. Mas Meninos, aí, vocês estão me ouvindo? tô ouvindo. Como eu não estou aparecendo, eu vou então falar rapidinho para vocês e para todos que estão na live de vocês. Eu quero parabenizar o Maicon, o Pedro, em nome de vocês, né, que estão aí sendo representados por vocês dois, que são jovens do nosso Pará. E também pedir, né, para essa nova geração que está sendo representada por vocês dois, não desistam do Brasil, não desistam do Pará, porque quando nós que estamos aí, né, entrando por 50 mais, né, que é o meu caso, eu fico muito feliz em ver você, Maicon, que é daqui do meu município,
lutando, né, por um Pará melhor, por um Rondon melhor. E você, Pedro, que eu tive o prazer de conhecer, acho que não tem um ano, né, que a gente vem aí acompanhando um ao outro. E eu quero dizer para vocês que continue buscando, continue lutando, sempre com sabedoria, buscando a Deus esse discernimento, buscando a Deus principalmente posicionamento. E estive com o Maicon, como ele mesmo relatou, ali na Transamazônica, foi uma experiência memorável para todos nós. E ver você, Pedro, eu tenho um trabalho muito bonito aqui em Rondon, por falta, às vezes, de recurso, às vezes impede com que a gente faça mais. Mas eu tenho um prazer muito grande de falar com as famílias atípicas, porque eu sinto na pele. Eu sou PCD, sou baixa visão, né? Eu tenho deficiência monocular, no qual eu tenho uma visão, no qual eu enxergo 1%. E essa limitação nunca me fez parar, nunca me fez desistir. Então, assim, sempre que é possível, eu estou participando. Pará, meu amigo, garanto para vocês dois e para quem está nos ouvindo, que nunca foi meta minha. A limitação que eu tenho nunca me fez desistir de lutar. Então, o que eu digo para vocês dois, lutem. Esse ano é um ano decisivo para nós, é um ano que é o tudo ou nada. E eu creio que em 2027 nós vamos resgatar o nosso país e podemos também, por que não, né, tirar de fato os barbalhos do nosso Pará, pelo menos do governo. Então, assim, Sim. depende de nós buscarmos e alicerçar a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, sabe? Cada município ser representado por cada um de nós. E assim, mais uma vez, eu volto a frisar para vocês. Não desistam de lutar, porque o mínimo que nós podemos entregar a vocês, jovens, é a liberdade. E essa liberdade, até aqui, nós estamos tendo. Mas nunca podemos esquecer que lá atrás alguém lutou por nós. Então, essa é a nossa vez de lutarmos para que futuramente o meu filho, os meus netos, os irmãos de vocês, o Michael, eu sei que tem irmão. Então, assim, não desistam, tá? Que essa nova geração seja propósito nas mãos de vocês, jovens, tá bom? Pedro, meu querido, pode ter certeza que eu estando na companhia da família Bolsonaro e de todos aqueles que verdadeiramente lutam pelo nosso país, você pode ter certeza que eu irei procurar, né, o vídeo que eu prometi para você, tá bom? E pode ter certeza que lá eu vou ter prazer de representar vocês, jovens, nessa conversa que eu irei ter, nessa agenda, na verdade, que eu irei ter em Brasília. Quer falar alguma coisa, Ana? Ai, que legal, Renata. Meu filho é muito especial. Eu nunca, Renata, na minha vida votei em esquerda. Nunca. Graças a Deus. Eu também não. Sempre que eu foi sempre direita. E meu filho puxou para mim também. Meu filho, estou para vocês, pela família Bolsonaro. Meu filho já fez eu ir para. Tirei foto da Michelle aqui em Belém. Já fez a gente ir para. Como é que a gente diz? Manifestação? Manifestação. Quando a gente chegou lá, eles fizeram a gente subir, a gente implorou, aí deixaram a gente subir, a gente tirou foto com a Michelle. O Pedro tem Tá aqui, Ana. Tá aqui assim na mãozinha do Pedro. Olha aqui, ela que assinou isso aqui pra mim, Ana. Assinado por ela. Então, a gente sempre vai falar de direita. Sempre. Amém. Sempre a gente vai defender o bem. É o melhor caminho, né? Nós não temos opção. Claro. Nós só temos uma. Né? Então,
aquele que vive na obediência, nós só temos um lado, né? A Bíblia é bem clara em Eclesiastes 10:2, né? Que o coração do justo, o coração do homem justo, ele inclina para a direita e o coração do tolo para a esquerda. Então, nós temos que continuar nos posicionando e crendo, né, que nós vamos resgatar o nosso Brasil, o nosso estado do Pará, das mãos, né, dessa perversidade toda que tem acontecido. Trabalho que acabou com o nosso estado. Pois é. Acabou. Mas assim, muitas vezes eu até estava ouvindo os meninos, e o Maicon aí falando, que a culpa, infelizmente, é nossa, do cidadão, né? Aqueles que têm preço não têm valor. Infelizmente, é triste dizer que quem tem preço não tem valor. Esquecem que aceitar 100, 200, 500 mil, seja que preço for, tem sequela. E muitas vezes uma certidão de óbito assinada. Então, eu, sinceramente, para aqueles que estiverem nos ouvindo, se os meninos estiverem gravando, que fique essa mensagem. Não coloquem preço no seu voto. O seu voto é você estar ali exercendo a sua cidadania. Então, que você que está nos ouvindo, do Pará, em qualquer cantinho do nosso estado, não coloque preço no seu voto, meu querido, porque o voto, quando tem preço, ele tem sequelas gravíssimas quando não vai a óbito. Então, que essa mensagem possa alcançar mentes e coração de todo o nosso estado do Pará, os jovens, né, aqueles que acham que receber saco de cimento, cesta básica, Minha Casa Minha Vida, enfim, são aí uma tabela, né, de preço, mas não vale a pena, não vale a pena. Eu garanto para vocês que não vale a pena. E isso nós estamos vendo, né? Então, que através de vocês, jovens, que vocês possam alcançar outros jovens e por aí só multiplicando, para que nós venhamos resgatar o nosso estado, né, sair aí desse índice tão baixo. Então, é a nossa luta e não desistir, né? Fico feliz em ver o Pedro e a senhora lutando aí também, a Ananindeua. Inclusive, nós tivemos um encontro do PL Mulher em Castanhal, e a presidente do PL Mulher, aí, de Ananindeua, esteve conosco lá, a Rivane. Então, assim, aprender é sempre bom, enriquecer, fortalecer essa família PL. Para mim é um prazer muito grande. Fazer parte desse propósito, para mim, é uma honra, né? E conhecer pessoas é uma bênção, né? Renata, quando a Michelle esteve aqui numa, como é que a gente diz, de vocês, do PL Mulher, Renata, a gente fez tudo para ir, eu e meu filho. Aí não podia, porque tinha que primeiro que ser inscrito, né, Renata? Como é que é? Desculpa. Quando teve aqui o PL Mulher, aqui em Ananindeua, sim. Eu fiquei louca para ir. Aí, mas tinha que se inscrever. Aí eu não tinha feito a inscrição, aí não deu certo. Mas a próxima a gente vai estar juntas. Eu acredito que esse próximo encontro não está tão perto, mas também não está longe, né? Eu costumo dizer, quando a gente fala assim, tá 2027, mas assim, 2027 está batendo a porta. Né? Mas pode ter certeza. Mas com certeza vai ter uma próxima oportunidade, que se não for do evento, né, do PL Mulher, eu acredito que vamos ter aí outras oportunidades de estar na companhia da Michelle, na companhia do Flávio, e quem sabe pedindo a Deus, em nome de Jesus, ainda na presença de Jair Messias Bolsonaro, né? Então, assim, é o que nós esperamos, é o que nós torcemos, e pedindo a Deus sempre pela vida deles, né?
Não é fácil o calvário que a Michele tem passado, e toda a família. Meu Deus do céu, é muito. A Muito gente triste. a gente vive em oração. constante oração, eu e meu filho, pela saúde dele, pela família dele, pelo nosso país. Pelo nosso país. Eu recebi uma mensagem mais cedo, né, quando me avisaram aqui que o Alexandre de Moraes concedeu a prisão domiciliar. É ridículo, né, a gente falar isso, mas ele nem deveria estar preso, né? Com certeza. Até o de esquerda sabe que foi uma narrativa muito mal feita, um teatro assim de péssima qualidade, mas o que esperar, né, dos ímpios? O que esperar dos perversos? Né? Nós só temos que orar pedindo a Deus para que o Senhor toque, né, assim, sem pedir permissão no coração do Alexandre de Moraes e todos aqueles que têm se levantado contra o nosso país, né? E pegaram essa família que trouxe para todos nós o patriotismo, né? A família, os valores, Deus. E agora nós clamamos por justiça. Então, assim, eu tenho o prazer e muito orgulho de dizer que sou bolsonarista. Eu não sou só de direita, não. Eu sou bolsonarista, com muito orgulho. Nós, né, Pedro? Nós também, com certeza. É um prazer muito grande falar com vocês. Maico, meu querido, um abraço, viu? Eu viajo quarta-feira. Amanhã eu vou para Marabá. De lá eu embarco e retorno no final do mês, final de abril. Então, chegando... Uma boa viagem e um rápido regresso. De lá eu mando novidades para vocês. Com certeza. Oi. Renata. Oi. Não esquece de mim, de falar com eles. Ela não vai esquecer. Não esqueço, pode ter certeza, Pedro. Não esqueço pelo amor que eu sinto, né, que vocês têm pela família Bolsonaro, pela Michele, por todos. E também porque eu abraço a sua causa, né? As famílias atípicas, as crianças que eu tenho dado esse suporte aqui no meu município. Então, esquecer de você, esquecer de toda uma construção de um projeto aqui no meu município. Então, jamais vou esquecer de você e do que eu prometi para você. Então, você pode ter certeza que eu irei lutar, né? Assim, só não vou se a Michele não aparecer lá no PL. Mas ela aparecendo, você pode ter certeza que a gente conversa ali e com certeza também ela vai fazer esse vídeo para você com muito prazer, né? Uma honra para ela também, tenho certeza disso. Renata, a gente estava conversando aqui, eu com o Pedro, a gente estava, até por causa dessa live minha, a gente está conversando, dialogando, não só falando do Brasil, mas a gente está aqui falando também do nosso estado, dos municípios, o Pedro falando ali do problema da sua comunidade, da sua cidade, eu falando da minha. A gente estava até comentando a realidade da nossa cidade, né? Falando ali os problemas. A nossa cidade tem um potencial muito grande, é uma cidade muito bonita, muito rica, mas infelizmente a gente vive num momento que você mesmo, como moradora, sabe, né? Infelizmente, eu citei alguns pontos que são grandes, né? Mas eu citei alguns pontos para o Pedro e até para as outras pessoas também que vai assistir, que a gente vai salvar essa live, e que moradores aqui de Rondon sofrem muito pelo básico, que, né, o saneamento básico, né, que são ruas que não tem ali, não tem asfalto, não tem pelo menos um broquete, são famílias aí, eu tenho amigos que, só dá só um alô para um rapaz, alô, são famílias que têm aí sendo prejudicadas porque o seu carro não consegue entrar na sua casa, ou a sua moto, ou por causa da situação da rua precária, né? São pessoas ali com lanterna andando na rua porque as ruas escuras, pessoas que pagam seu talão de água, mas não tem a água na torneira, né? Isso são uns problemas muito, muito
assim como é que eu posso dizer, antigo, porque a gente não está aí com uma gestora que está 1 ano e 3 meses, como está em outra cidade. Nós estamos com uma gestora que está com mais de 5 anos no poder e a gente não vê resultado. Recentemente, agora, Pedro, para você que não sabe, recentemente, tem várias escolas nas zonas rurais que tem crianças que estão com muitos dias sem estudar, sem ter ali uma educação de qualidade, que estão fora da sala de aula por isso aí que a gente está falando, né? Eu queria que a Renata até coloque um ponto nessa minha fala, fale até mais um pouco, que sente aí, né, Renata? Falar do nosso município, com certeza, para mim, assim, que nasci aqui em Rondon do Pará, eu tenho muito orgulho. Para mim, falar de Rondon hoje, eu gostaria de falar com algo mais florido, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, a realidade do nosso município hoje é uma educação sucateada, uma saúde precária, temos bons profissionais, tanto na área da saúde quanto na educação, isso é fato, eu conheço vários. Só que um hospital onde não tem suporte, não tem como o profissional atuar. Então, assim, é lamentável você ver o Hospital Municipal de Rondon do Pará não tendo suporte como uma sala vermelha. Inclusive, o ano passado, nós recebemos aqui, o vereador Fagner Barreto recebeu um recurso de R$500 mil. Então, tem R$500 mil nos cofres de Rondon do Pará para uma sala vermelha, no qual é R$400 mil para a sala vermelha e R$100 mil para a PAI, para fazer uma piscina de hidroterapia. E aí fica essa pergunta, cadê esses R$500 mil? Cadê pelo menos um planejamento? Eu sei que não é caiu e vamos fazer, eu sei disso, mas parece que caiu no esquecimento, né? Eu acho que é igual conversa do WhatsApp, quando você vai deixando, a conversa vai descendo, assim eu acho que está sendo esquecido o que deve realmente, de fato, ser olhado, que é a saúde. Aí fica também um questionamento para você de Rondon do Pará. Você que recebeu, né, deram um preço para o seu voto. Eu tenho certeza que muitos de Rondon hoje está pensativo quando precisa do hospital municipal. Eu preciso do hospital municipal, não pouco quando sinto algo, fiz cirurgia no hospital municipal, só que infelizmente é triste ver pessoas que precisam e eles vão lá buscar aquelas pessoas de baixa renda, que eles atingem mais dessas pessoas de baixa renda, vão lá com 100, 200, 300, né? E é essa a realidade, né? Infelizmente, eu gostaria de estar mentindo aqui, eu gostaria de estar inventando como eles gostam de inventar, né? De colocar narrativas. Não são narrativas. Então, eu gostaria de aproveitar a live de vocês e pedir para a prefeita, né, de Rondon do Pará, olhe mais, prefeita, para a saúde pública do nosso município, olhe mais para a nossa educação, visite as escolas, sente para comer a comida que está sendo ofertada, vá no hospital municipal, também sente lá para comer a comida que está sendo ofertada, dê qualidade, tenha compromisso. Eu aproveito essa oportunidade para dizer, tenha compromisso, prefeita, com os seus. Hoje, quem está cuidando da saúde do povo de Rondon é Macapá. Aí eu pergunto, nós votamos, eu não votei na Adriana, eu não votei e não voto. Agora, é muito bom quando votamos errado e temos que buscar prefeito certo, né? Porque a saúde pública de Rondon é o tempo todo precisando de Marabá, Paragominas, Urianópolis, Ipituna,
Então, assim, é ridículo, ridículo. A senhora foi eleita para cuidar dos seus, então cuide, honre com o voto que foi dado à senhora, seja ele de que via for. Eu só friso, quem tem preço não tem valor. Mas Sim. é triste, o Maicon falou algo aí das crianças da zona rural, as aulas iniciou dia 2 de fevereiro. As crianças estão até hoje sem aula, porque não tem transporte. E eu vi uma fala da secretária de Educação falando que as crianças não vão ficar no prejuízo. Me desculpe, senhora secretária, eles já estão no prejuízo. A partir do momento que essas aulas não forem iniciadas junto com o período, então eles já estão no prejuízo. Né? E é lamentável ver a nossa cidade de ponta a ponta, cheia de buraco. Então, é triste. Uma cidade que Rondon, até 20 anos atrás, nós tínhamos 4 hospitais, todos os 4 atendiam SUS. Hoje nós temos um hospital municipal e temos um outro hospital particular. Mas é triste, a cidade está acabando e o povo não está percebendo que daqui a pouco nós vamos ter uma cidade fantasma. Isso é muito triste, porque assim são muitos que têm os filhos que não vão poder estudar ali em Marabá. E aqui temos faculdade, mas sem um olhar do gestor, infelizmente, nós não conseguimos. Então, fique um alerta, esse ano é um ano eleitoral, que possamos pensar bem quem nós vamos escolher para nos representar, através daqueles que nós iremos escolher para nos representar agora. A escolha dia 4 de outubro de 2026 vai ser realmente para o futuro. E se você que diz que o futuro do nosso país é as nossas crianças, então que vocês possam refletir, que vocês possam analisar de fato quem vocês querem que represente vocês e quem vocês querem que deixe aí um futuro para os nossos filhos, tá? Eu quero, assim, mais uma vez agradecer vocês dois pela oportunidade, pela participação, tá? E, mais uma vez, chamar a atenção com muito carinho da população de Rondon do Pará. Acorda, Rondon, acorda, Pará. Chega de tirania, chega do seu voto ter preço, não façam isso, vocês estão destruindo a saúde pública, vocês estão destruindo a educação, não façam isso. É o que eu peço do fundo do meu coração para o nosso povo, né, Maicon? Nosso povo aqui de Rondon do Pará. Sim, verdade. Eu estava começando, nesse momento, conversando com o Pedro, Renata. Fica aí que a gente vai bater um papo ainda até mais longo. Eu estava falando com o Pedro, ainda agorinha, que a gente tivemos o privilégio de estar na Transamazônica lá, vendo aquela realidade, Renata, né? Vendo aquela realidade, e aí a gente, falando aqui, aproveitando um gancho, a gente está falando aqui de educação também, e lá, né, a gente pôde, Renata, Pedro, também, ver a realidade, como é a realidade lá daquela região. A crianças, jovens, Pedro, sendo carregada num pau de arara. Crianças sendo carregada como um bicho. Crianças de 7, 9, 10 anos. Assim, eu fiquei assim, meu Deus, olha, isso existe. A gente estamos numa época, 21, nós estamos na época 19, então, assim, a gente sentiu na pele a realidade. Eu confesso para ti, eu nunca tinha ido para aquela região, nunca tinha visto, foi a primeira vez. E, assim, eu pude ver de perto a situação da estrada, pude ver de perto como é dolorido aquele pai trabalhador, aquela família que produz, que ganha o seu sustento naquela região, que sofre. O gás chega caro, a gasolina chega caro lá, por causa da situação ali, que a gente não tem, no governo, né? Um governo que
que só te coloca imposto, só coloca imposto em cima de imposto. Porque eu digo porque eu vivo no meio do comerciante e vejo os comerciantes, Pedro, falar pra gente, reclamar, Maicon, o negócio tá feio. Esse governo não tá ajudando, esse governo só tá batendo em cima de nós, botando imposto em cima de imposto. Então, assim, nós somos um Pará, um estado tão rico, mas a gente não tem, pelo menos, uma estrada boa, uma educação boa no estado, né? Aí eu passo até a palavra para a Renata, também para falar que esteve com a gente lá na Transamazônica. Renata? Foi uma experiência, não vou dizer que prazerosa, porque você vê o sofrimento de um irmão, né? Não é bom, mas por outro lado, a gente amadurece muito por ver que nós muitas vezes temos tudo. E ali, aquelas pessoas ali, é uma região riquíssima, que é a região do cacau, né? E também ali da pecuária. Mas é um povo que eu vejo que eles têm o sacrifício, que é de uma carreta sair dali com o seu produto, ou com cacau, ou até mesmo né, com um animal, igual é o nosso giro, né, pelo nosso estado. Agora, você falou algo, Maicon, que foi o que mais também me doeu, foi ver aquelas crianças naquele pau de arara, naquela gaiola, né, e ali elas felizes, viu, Pedro? Elas alegres, mas sem noção do risco de vida que elas correm ali. Um lugar, você só vê lama, né, ladeiras assim perigosas, e lama e poeira, né? Quando é período de verão, é poeira. E aquelas crianças, os pais não têm o prazer de falar assim, não, nós vamos na igreja, e da igreja nós vamos para uma pizzaria, para uma sorveteria, não tem, porque é intrapegável ali de forma para passeio, né? Quem anda ali é por necessidade. E é triste você ver uma mãe que precisa sair de Uruará para Altamira, por exemplo, ou qualquer região que venha ou vai de Medicilândia para frente, é só lama e buraco. E eu vou te falar uma coisa, é algo triste, preocupante, e eu espero que esse movimento do Acorda Pará, que foi assim muito bem lembrado pelo Feliciano e pela Marisa, né, lembrar daquela região para mim foi muito plausível, e fazer parte dessa história só me deixa mais madura, me deixa mais forte para lutar pelo nosso Pará. Sou paraense, amo o nosso estado, mas eu acredito que se unirmos forças, nós vamos mudar essa realidade, sabe? Que aqui até agora, mesmo com asfalto, com buraco, né? Ontem mesmo a Marisa Almeida indo para uma agenda em Belém, a 10 quilômetros daqui de Rondon, um buraco imenso, e acabou trazendo prejuízo para ela, né, no carro. Ela teve que voltar para Rondon. Nós temos, assim, esse socorro para ela aqui, mas ontem foi o pneu. E quantas vidas, né, os nossos governantes estão esperando perder ali, não só nessa estrada, né, como tantas outras. Se a gente olhar, o estado do Pará está uma verdadeira peneira. Então, é vergonhoso para os nossos deputados, para o nosso senador, para o governo, é vergonhoso. E, assim, aqueles que cruzam os braços não me representam. Primeiro que Helder Barbalho nunca me representou e jamais vai me representar. E todos aqueles que pegam na mão dele, que é amiguinho do Lula, não me representam, né? Então, assim, é triste. E eu, sinceramente, eu peço a Deus para que mude o pensamento do nosso povo, porque 2026 é a oportunidade que nós temos de literalmente fazer essa mudança, né? Essa limpeza, começar essa limpeza no nosso estado. E eu quero só lembrar uma coisa, Maicon, quando eu estive ali por 2 dias na caminhada com o Nicolas Ferreira, era como se eu não estivesse ali. Meu corpo estava, mas a minha mente
ela estava assim, pensativa o tempo todo, pela quantidade de pessoas que ali estavam. No último dia, aquele temporal caindo, raio caindo, e água batendo na canela, e ninguém recuando. Ao contrário, todo mundo marchando, sabe? Então, assim, a ordem é marchar, e nós marchamos, e nós continuamos a marchar. Desistir jamais, recuar nunca. E eu espero, do fundo do meu coração, que com união nós possamos resgatar o nosso país e trazer aí dignidade para o nosso povo, né, para a nossa nação e para o nosso estado do Pará, tá? Renata, você falou aí um assunto, eu comentei com o Pedro aqui até sobre essa situação que aconteceu ontem com a Marisa aqui em Rondônia do Pará. Estava comentando com o Pedro aqui, a situação sobre que ela estava passando na nossa cidade, e aconteceu o que aconteceu com ela, né? Por causa dessa situação da mal estrada que tem aqui nessa região e por causa desse buraco. E aí eu simplesmente... São serviços mal feitos, né? Sim, São sim. serviços mal feitos. E esse serviço mal feito está acontecendo nas estradas, está acontecendo dentro do nosso município. Rondon é vergonhoso, Pedro. Aqui, ultimamente, o secretário de obras está tampando buraco com cimento. Né? Aqui Aí... não é diferente, Roberto. Não, Renata. Renata, aqui não é diferente, Renata, é do mesmo jeito. Pois é, e é vergonhoso, seja para que município for. Para mim isso é falta de caráter, para mim isso é falta de compromisso, sabe? E para não dar outro nome aqui, então eu prefiro só dizer que aqueles que estão, tome vergonha na cara, cuide dos seus, vocês foram eleitos foi para fazer, sabe? Então, assim, é vergonhoso. E isso depende de nós. A resposta, quem tem que dar somos nós. Essa resposta começa a partir do dia 4 de outubro. Né? Em 2028, nós fechamos com chave de ouro, mas que possamos ter consciência que dia 4 de outubro é o início, né, dessa resposta que nós iremos dar nas urnas. Chega de migalhas, chega de buraquinho tampado com cimento. Nós merecemos muito mais. Nós somos um povo tão rico, pagamos tanto impostos para viver de migalha. Que isso? Chega, nós temos que dar um basta, e esse basta parte de nós. Eleitor, não é quem faz o político ser corrupto, infelizmente é o eleitor. A partir do momento que ele oferece migalhas e o povo aceita, quem está colocando ele mal acostumado é o eleitor. Então, que o eleitor hoje possa ter consciência do seu voto, que possa ter consciência e não permitir que tenha preço. Eu friso mais uma vez, não coloque preço no que pode salvar a sua vida, não coloque preço no diploma do seu filho, não coloque preço na qualidade de vida que você escolheu, aonde você escolheu morar. Então, assim, não coloque preço. Aquilo que tem preço não tem valor. Eu estava aqui, Renata, falando com o Pedro sobre a nossa cidade, os problemas são grandes. E também sobre o que tu até falou também. E outra coisa, eu estava comentando com ele, aqui a situação é o seguinte, a gente não pode, Pedro, ter opinião ou ter posicionamento. Porque se no momento que a gente tiver posicionamento, gravar um vídeo, falar que aquela rua tá horrível, porque tá horrível mesmo, e o morador que mora naquela rua quer dignidade, quer que aquela rua melhore, passe o asfalto, ou o broquete ali, ou tenha iluminação pública, ou chegue torneira na sua área, na sua torneira, ele começa a ser perseguido, ou fala, não, esse cara, ele quer tá batendo, tá falando mal, não sei o quê. É isso que acontece hoje em Rondônia do Pará. Temos aí várias pessoas que falam que a gente, né, eu tô em vários grupos aqui em WhatsApp, que tem pessoas que falam, Mike, tu é doido, Mike, por que tu tá falando, tu quer o mal da tua cidade? Não, eu não quero o mal da minha cidade, eu quero que minha cidade cresça, desenvolva, traga oportunidade, que o comércio local melhore, que traga oportunidade, que nossos jovens
que nossas famílias, pessoas do bem, parem de ir embora lá em nossa cidade. Porque tem pessoas que, hoje tem pessoas que fazem faculdade e vão embora, porque em Rondon não tem oportunidade para jovem, para nós que somos jovens, que queremos ocupar o nosso espaço, devemos ocupar o espaço, né? Hoje eu me inspiro muito, eu tenho certeza que o Pedro também se inspira no nosso grande líder, lá o Nicolas Ferreira, que é uma liderança muito grande no Brasil, né? É uma referência muito grande. E hoje, aqui em Rondon do Pará, é uma cidade que eu falei no começo. Em 2015, quando eu cheguei nessa região, eu morava ali numa comunidade que fica na BR, tem condição de ganhar um investimento, é uma região ali, Pedro, da soja, uma soja muito forte, mas é uma comunidade esquecida. Vão lá, pede o voto e vai embora. Mas se hoje tu for lá, tá lá o descaso na comunidade, não tem lá uma assistência básica, mentira pro povo lá, porque isso aí eu já sei, mentira pro povo lá. Não, derruba tua casa que amanhã, derruba tuas casas que amanhã o material da casa Minha Vida vai chegar aqui. E teve gente que derrubou. Teve gente que derrubou. Eu conheço muita gente, Maicon também. Então, e é uma pena. Só um minutinho, Maicon. E é uma pena, porque o nosso povo aqui de Rondon é um povo maravilhoso, é um povo solidário, é um povo que acolhe, um povo trabalhador, né? E ver comércio, assim, lojas fechando é muito triste. Tem muitas lojas fechadas e famílias realmente indo embora porque aqui não tem para onde ele fazer o sustento, trazer ali o alimento, né? Então é triste ver que a nossa cidade, as pessoas que amam Rondon, tá tendo que sair porque não tem. Eles olham para os 4 cantos e não tem, né? Então, assim, é lamentável ver que Rondon chegou a esse nível, né? Mas, assim, temos pessoas maravilhosas. Eu estava observando esses dias, eu conversando com alguns amigos, e a dificuldade que os professores têm enfrentado, sabe, em sala de aula, a inclusão, ela é linda, só que na prática, em Rondon, eles estão sobrecarregando os professores, eles não estão olhando os professores, sabe, tem professores adoecendo, isso é muito triste de ver, porque tem pais que muitas vezes lutam pela sua criança, porque é autista e não são respeitados, aí vem a falta de respeito e a falta de suporte com o profissional. Então, assim, a categoria da educação são pessoas que eu realmente tenho uma admiração muito grande, respeito muito grande. A minha irmã é professora e, assim, é um ambiente que eu gostaria de ver professores podendo trabalhar, né, com dignidade. E ao contrário, que eu estou vendo aqui, professores adoecendo, porque não tem o suporte devido da nossa Secretaria de Educação. A mesma coisa. Verdade, Renata. Isso aí que tu falou é muito importante. Eu vou falar rápido aqui uma situação também que aconteceu comigo. Enquanto eu estava na comunidade onde eu morava lá, porque quando eu vim para essa região, eu morava numa comunidade que era esquecida, e Sim. Quando o ônibus escolar chegava lá, eu estudava à noite, passei 2 anos estudando à noite, e tinha situações, tinha vezes, Pedro, Renato, que eu chegava em Rondon, o ônibus só dava o tempo de chegar em Rondon. Aí, sabe Deus como é que a gente voltava, porque o ônibus quebrava, a gente não tinha um ônibus de qualidade. Pegava o ônibus lá não sei de onde, para mandar buscar a gente em outro lugar, cheio de poeira. Ônibus que quando chovia, molhava mais dentro que fora, né? Aí, vamos lá, chegava na escola, cheguei vezes, chegar na escola, a gente não tinha aquela merenda de qualidade, quando não era Nescau gelado, era Nescau quente. E teve uma vez que chegaram, servia até feijão duro, com farol. Falei, meu Deus do céu, lá em casa eu como melhor que aqui. E era para ser melhor. E a gente não tinha isso não foi 10 anos atrás, isso foi ano passado.
né? E a gente está mal começando um ano, tá entendendo? Isso é Rondon do Pará. E a Renata falou aí sobre a negócio da PAI. Aqui em Rondon, Renata, recentemente eu vi vídeos rolando aí que não tem mães que tá sofrendo porque seu filho não tá indo para a escola porque a prefeitura municipal não está contratando gente para olhar, né, para essas crianças que precisam de um olhar mais carinhoso, que precisa de um cuidador ali dentro da sala de aula. Se eu tiver errado, me corrija, né, Renata? Precisa do profissional de apoio, né? Mas ainda assim, tem que também qualificar esses profissionais de apoio. Eu vejo que tem muitas escolas, eu visito escolas tanto em Marabá, em outros lugares aqui, e aqui em Rondon, o profissional de apoio, ele tem que se virar, né? Ele só é contratado, mas não qualificam. E nós sabemos que, eu tenho certeza que a mãe do Pedro vai se identificar com o que eu vou dizer, porque quando se trata de família, de mãe autista, né, nós somos tratados às vezes com tanta ignorância, com tanto desrespeito, porque eu vejo que as mães atípicas hoje têm um sobrenome, barraqueira. E assim, é muito triste porque quando refere às mães atípicas como barraqueiras, é porque elas falaram baixo uma vez, falaram baixo duas vezes, e aí, meu amigo, não tem terceira vez que te faz falar baixo. Então, eu não vejo essas mães como barraqueiras, é tanto que eu tenho esse trabalho, quero dar continuidade no projeto Conhecer para Acolher, que eu comecei desde 2022, tenho trabalhado famílias, eu tenho escutado mães, tenho socorrido crianças que às vezes estão na fila aguardando um neuropediatra e entre exames e não acontece. Quando mandam para um profissional que não é o profissional adequado para aquilo ali, então é triste, né? E as mães muitas vezes elas só sabem dizer tá bom, né? Porque é o que tem, mas não é o que precisa. Então, assim, é triste ver o nosso estado. Esse dia eu estava conversando com uns amigos de outro estado, e junto tinha daqui também, mas aí o que mora aqui no Pará falou assim, Renata, mas aí não tem como, isso acontece no Brasil todo. Bom, acontece no Brasil todo, mas eu não moro no Brasil todo, eu moro no Pará, eu moro em Rondon do Pará. Então, eu tenho que falar daquilo que eu tenho acompanhado, a realidade de onde eu moro. E é muito triste. E, assim, são pessoas que estão só. Você não vê mães atípicas sendo convidadas, e isso acontece no Brasil todo. Você não vê mães sendo respeitadas nas escolas, muitas vezes porque a própria Secretaria de Educação não dá esse suporte. E o professor, eu posso garantir para vocês que eles têm feito, pelo menos aqui, no município de Rondon do Pará, eles têm dado a vida, a saúde mental deles está indo por ralo. Porque, infelizmente, a gestora não está tendo esse olhar humano, né? E é uma pena que fique aí um pedido, né, na oportunidade, até para a nossa secretária de Educação, faça mais visita nas escolas, né, participe mais, não as visitas de médico, mas participe das escolas, veja de que forma está sendo feito as inclusões, porque até aqui eu só estou vendo braços, inclusão mesmo é lindo no papel, a lei está lá, mas de fato eu não vejo fazer valer. Isso sofre o atípico, sofre o professor, sofre o profissional de apoio, porque não teve ali uma capacitação para eles. Sim, então, verdade. Assim, é lamentável, mas eu volto a dizer para vocês, desistir não é opção, tá? Eu continuo lutando.
E outra coisa, né, Renata, a gente quer deixar aqui, eu e você também que mora na cidade, que a gente conhece a realidade, a gente quer deixar até esclarecido isso aqui, a gente não está aqui falando mal ou querendo desejar mal. A gente não, a gente está querendo que mude a realidade. A Não, gente não. não pode, Pedro, aqui se acostumar com isso aqui, com o básico. Ah, isso aqui é normal. É a mesma situação lá na Transamazônica. Aquele povo, Pedro, ele estava acostumado com aquilo. Aquilo ali para ele era normal. Ele já estava faz muito tempo. Mas, Então, Maicon, deixa eu só te falar uma coisa. Quando eu sou uma pessoa que, quando merece elogio, pode ser de que lado for, pode ser de que bandeira for. Aqui nós não estamos falando de partido, sim, é verdade. nós estamos falando de realidade. Então, eu penso o seguinte: se a nossa realidade aqui em Rondônia do Pará fosse outra, nós aqui estaríamos falando maravilhas, né? Agora, não contem comigo tampar buraco igual tem tampado. A realidade de Rondônia do Pará hoje é essa: uma saúde totalmente precária, uma educação totalmente sucateada, que não tem suporte. A cidade falta, sim, infraestrutura, falta olhar de verdade, e eu espero, de fato, que a nossa prefeita ande nas ruas, porque, assim, ser prefeito de gabinete é muito fácil. Ande nas ruas, né? Coloque o secretário de obra para andar, para ver a realidade, quantas lâmpadas estão faltando em postes, a rua está escura, cadê ele? Para ele andar de dia é fácil, a gente não precisa de lâmpada, de dia não, tem que andar à noite para ver onde está precisando de reparos, onde está precisando de uma lâmpada nova. Então, assim, me desculpe, Maicon, eu estou sim criticando a gestão pública de Rondônia do Pará. Se merecesse elogios, eu estaria elogiando. Mas, meu querido, não conte comigo para tampar buraco com cimento. Não conte Sim, comigo. não, verdade, verdade. Eu acho, Pedro, que você até viu recentemente o nosso amigo Feliciano, vereador de Paraguaçu, ele gravou recentemente, Pedro, um vídeo falando, né, a realidade aqui de Rondon. Então, assim, aquele vídeo repercutiu muito, que Renata tá de prova, aquele vídeo repercutiu, gente repostando, gente comentando, né, eu fiz a minha obrigação de comentar, repostar também, né, assim, e aquilo ali, Pedro, foi uma futucada tão grande, a gente via, se a gente tá nos comentários, a gente via até gente da base, do governo, falando, quem é esse menino que vem lá da outra cidade dele falar mal da nossa cidade? Esse menino é um menino que está aí com 1 ano e 3 meses, que conseguiu mais de 6 milhões para sua cidade, colocou os outros vereadores que foi reeleito no bolso, que nunca tinha conseguido para a sua cidade. Paragominas hoje é uma das cidades mais bonitas do estado do Pará, que é procurada para morar. Então, assim, o que ele falou aqui da nossa cidade, tem vídeo, a realidade, ele falou a verdade, ele não mentiu, a Renata está de prova, né? Mas Que a verdade, tem um a verdade incomoda, né? sim, E assim, sim. quando ele passou por aqui, ele está de férias, eu não sei se ele retornou, e ele fez um vídeo como um cidadão mostrando uma realidade. Eu aplaudo, eu posto quantos eu ver, pode ser do estado do Pará, pode ser do Rio de Janeiro, se eu enxergar ali e perceber que o trabalho que está sendo feito é plausível, eu vou fazer, entendeu? Então, assim, o que o Feliciano fez, o que a Marisa mostrou hoje, eu sinceramente me represento e pode contar comigo, não sei de que forma futura, mas eles podem contar comigo e todo o nosso município, né, tem essa consciência que nós não estamos aqui para tampar o sol com a peneira, ao contrário, nós estamos aqui para mostrar a realidade de Rondon e que é uma realidade hoje muito triste, porque nós tínhamos tudo, porque é engraçado, né? Muitos falaram lá atrás que não vou, porque se eu votar no Marciano,
ele é contra o governador é contra ele. Aí fica um questionamento, né, meu povo? O Helder é amiguinha aí da Adriana, né? São da mesma base. E por que não faz? Por que nós não temos a cidade que nós já tivemos 20 e poucos anos atrás? Porque a tendência geralmente é crescer, é melhorar, trazer mais dignidade, mais pessoas possam enxergar o nosso município para vir morar, formar sua família, firmar a raiz. E ao contrário, né? Eles estão aí no poder, o que eles falam, né? Que é bom, que é como é que fala? O governo do amor. Está aí há mais de 30 anos. Que amor! Que amor! Amor de destruição. Renata, Senhora. por que o Helder não fez essa COP30 agora no inverno? Por que ele não fez? Era para ele no inverno, para mostrar nossa cidade, a realidade da nossa cidade. Tá entendendo? E Deus é tão bom, né? E Deus é tão bom que mesmo não sendo no período de inverno, agora no período chuvoso, Deus ainda assim fez chover e mostrar que o que eles pregam é mentira, o que eles pregam são narrativas. Então, assim, eu tenho certeza que após COP30, muita coisa mudou, muito paraense mudou a sua maneira de pensar, não só paraense, que nós aqui temos gente de todo lugar do Brasil. Então, assim, é o momento realmente de pensarmos quem nós queremos que nos represente no Senado Federal, ou na Câmara Federal, quem vai ser o nosso senador da República, quem de fato vai fazer por nós no governo, sabe? Então é momento, sim, de termos sabedoria, quem nós vamos querer que de fato faça e nos enxergue, porque Sul e Sudeste do Pará, infelizmente, é esquecido, né? Eu tive em Castanhal, se eu não me engano, Castanhal é Nordeste do Pará, eu acho que é, mais ou menos. Então, assim, por onde você passa, você não vê ninguém elogiando o seu município. Você não vê. Aí eu pergunto, uai, o defeito tá em quem? Em quem está governando há mais de 30 anos? Mais de 30 anos que eu falo só desse desgoverno, desse 9 dedo aí, né? Fora a família Barbalho que está aí já caducando, né? Então, assim, tá na hora de mudar, meu povo, tá na hora de mudar. A mudança parte de nós. Então, que possamos ter sabedoria em outubro, né? Que não venhamos ter político de estimação, mas sim entender que esse é um ano decisivo e que fique bem claro, não paguem para ver. Se pagar para ver 2027, vai ser tarde para que possamos voltar atrás. Então, assim, descruzem os braços, levante do sofá e lutem, faça, leve os bons nomes, porque nós temos bons nomes. E eu não estou me referindo só ao partido que eu estou. Tem gente muito boa em outros partidos também, mas que desde que seja fora da casinha do PT. MDB faz parte do PT, PSDB, PSB e entre outros. Vixe, é tanto partido, como diz um amigo meu, tantos partidos das trevas, né, que fica aí, nós vamos passar a noite toda falando. Mas assim, eu quero falar isso. Não estou falando mal do povo de Rondon. Volto a repetir, eu não estou falando mal do povo de Rondon, ao contrário. O povo de Rondon é um povo trabalhador, é um povo que luta para levar o seu sustento, é um povo acolhedor, é um povo solidário, sabe? Se você vai, gente, bora fazer um movimento para ajudar, bora. Gente, bora fazer uma vaquinha porque fulano está precisando fazer um exame, bora. Então, o povo de Rondon é um povo solidário, é um povo sofrido e que não merece o governo que tem. Eu peço realmente assim que podemos mudar, vamos mudar, porque essa mudança só depende de nós. Então, ou seja, se depende de nós, não está tão difícil, né? Só basta ter a consciência
de quem realmente fez e de quem realmente não fez. Então, tá fácil essa matemática. Meninos, Sim, sim. e a mãe do Pedro, eu agradeço. Eu estou com uma visita que chegou agora há pouco do Goiás e eu estou ouvindo ali. Eu não fui lá fora ainda para cumprimentá-lo. Mas um Pode abraço ir, para Renata. vocês. Um abraço. Que Deus Fica com abençoe. Deus. Um abraço, fica Boa, com Deus. boa viagem. E conte com Obrigada, a gente. Pode Conte ter com a certeza. gente. Tamo junto. Comigo Nós- também. Tá bom? Comigo Obrigada, também. Renata. Estou à disposição. Vai, meu querido. Um Fica com abraço. Deus. Obrigado. Fica com Um abraço, Deus. Renato. Obrigado, tá? Por Continue, participar. continue se posicionando. Quem se posiciona ganha respeito. Sim, outra coisa, obrigado mesmo por ter participado com a gente aqui, batido um papo com a gente, falando a sua opinião, né? Cada um tem uma opinião e a gente tem que respeitar, né? Dependendo de que lado é, a gente não está aqui falando de bandeira ou de partidário, falando na realidade, né? Do povo paraense, da nossa cidade também, que precisa mudar e tem que mudar. Então, parabéns, obrigado por sua participação. Tá? Que Deus abençoe aí. Por nada. Grandemente. Forte abraço e que nossa Rondon, que o nosso Pará acorde. Volte a brilhar, Beijo, né? gente. Fica com Deus. Renato, Forte obrigado. abraço. Obrigado. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau. Pedro, tu tá muito calado, Pedro. Fala com nós, Pedro. É isso mesmo, ela falou, ela tá falando as minhas palavras. É isso mesmo, nós precisamos mudar enquanto é tarde demais. Entendeu? Enquanto não seja tarde demais. Isso aí. Sim. E assim, a gente tá aqui conversando, Pedro, falando de uma coisa muito boa. Estamos falando aqui de política. E uma vez uma pessoa falou para mim, Michael, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então, assim, é aquilo que eu falei, né? A gente tem que ocupar o nosso espaço. Nós, como jovem, não importa a idade, nós temos que ocupar o nosso espaço. E eu vou te falar a verdade. Hoje, voltando aqui mais um pouquinho no assunto de Rondon, e como a Renata também falou sobre a saúde de Rondon, que não está boa, mas a gente tem aí, sim, profissionais capacitados, profissionais que têm, né, mas infelizmente a estrutura, né, aí hoje aqui em Rondon do Pará, se tu não tiver alguém aliado, alguém que não for um vereador ou alguém da panelinha para te arrumar uma consulta, para te arrumar um remédio, alguma coisa, tu não consegue. Hoje de manhã minha avó foi no hospital, quer dizer, no postinho de saúde aqui em Rondon, ela foi se consultar e ela não vai poder, nenhum parente dela não vai poder se consultar em 30 dias, porque ela se consultou, agora só mês que vem, algum parente dela ou ela para se consultar. Aonde? Aonde que isso existe? Em Rondon do Pará, minha gente. Em Rondon do Pará. Isso está acontecendo. Ela só pode, nenhum do parente dela vai poder se consultar esse mês, só mês que vem. Porque aqui a gente tem uma estrutura que não está dando para atender todo mundo. A estrutura é deste tamanho. Mas assim, do mesmo jeito, isso é revoltante. Aonde isso tem que acontecer? Isso em Rondon do Pará, né? Aí a gente estava falando aqui também sobre... A Renata estava falando sobre a situação das mães atípicas. As mães atípicas estão sofrendo, porque mas tem vídeo, isso é comprovando, as mães falando que não tem cuidador, a prefeitura não está contratando, não está pagando as pessoas para cuidar dos filhos que tem. Isso aí, isso é uma luta, uma luta antiga deles. Não começou esses 3 meses agora das aulas, não. Isso aí é desde uns anos atrás aí. E aí só vão empurrando com a barriga, né? Isso é triste, muito triste. Eu gravei um vídeo antes de começar essa live, postei no meu WhatsApp e falei, nós iremos falar a realidade de Rondon. Nós estamos falando que a realidade de Rondon não tá boa. Tá boa para ti, que mora em Rondon? Tá bom, beleza, respeito. Mas para mim, como cidadão que paga imposto, que mora em Rondon, que quero que minha cidade cresça, quero que minha cidade desenvolva, quero parar aqui, meus amigos, pessoas vai embora daqui, não tá bom para mim, né? Tem pessoas aqui, não é só um bairro. Eu vou falar aqui uma situação que aconteceu. Tem um bairro chamado Nova Rondon, que existe há mais de 10 anos em Rondon. Mora muita gente trabalhadora, pessoas bacanas. Tem uma amiga minha que mora muito bem, mas o que aconteceu?
mandaram a Secretaria de Obra lá nem para o bairro Miranda. Quem mora em Rondon vai saber disso. Mandaram limpar o bairro Miranda, que é um bairro colado ali, o bairro Nova Rondon. Não tiveram coragem de mandar fazer uma limpeza ou passar uma máquina lá, pelo menos porque são ruas intrafegáveis, rua horrível. Não tem nem condição de um carro entrar lá, porque a situação, os buracos é pior que os buracos de Belém. Pior, feia, a situação é feia. Mato lá, assim, um bairro que é esquecido. Só vão lá na época de política. Vão lá esse ano, pedir voto lá. Mas para fazer uma limpeza, é esquecido o bairro. Aí são situações assim, Pedro, que eu, Renata, outras pessoas, a gente não consegue ficar calado, aguentar calado, vendo a realidade. Ah, não pode falar. Que não pode falar, porra, vai pra lá, né? Tem hora que a gente se estressa. Porra, a gente tá vendo uma cidade que tem um potencial, mais uma vez falo, tem um potencial para crescer, desenvolver, né, trazer emprego, renda, melhorar o comércio local, mas está só se afundando por falta de gestão. É falta de gestão mesmo, tá entendendo? E aí, o povo não chama aqui o hospital municipal nem de hospital, é de matador, porque não tem pessoas, não está tendo o básico que as pessoas precisam no hospital municipal. Estão fazendo uma estrutura só maquiagem. É a mesma situação das obras aí de escola. Fizeram uma escola aqui em Rondon, na época que não estava chovendo, aí agora estão sabendo como é a situação da escola aí, né? Porque está chovendo, agora está vendo a verdade, a obra, né? A obra boa quando chove, aí vão saber que é a realidade, né? Mas aí é muito triste. Eu falo para ti, como morador de Rondon, que mora em Rondon, conheço a realidade de Rondon, e para mim não tá bom. Se tá bom para ti que mora em Rondon, beleza. Eu respeito. E tem várias pessoas, Pedro, que moram em Rondon e que trabalham, né, na prefeitura, faz parte do governo, e defende esse moço. Se for falar mal, já quer brigar, já quer falar, né? E aí tem vários, assim, respeito, é amigo meu, falou, cara, tu tem que acordar, não é porque tu tem um emprego, tua mulher tem um emprego, a tua família trabalha, cai toda, que tu tem que aceitar, isso aí não, isso é verdade, Rondon tá cheio de buraco, buraco atrás de buraco, como a Renata falou, tô tampando buraco com cimento, olha onde isso, gente, né? E a gente, outra coisa, a gente não temos aqui vereadores que fiscalizam, vereadores que batem na frente, vereadores que possam ir lá cobrar, porque tem vereadores calados, vereadores omissos, vereadores que não cobram, não fiscalizam, porque é obrigação do vereador fiscalizar, cobrar, bater de frente, falar a verdade, a realidade. Foi por isso que muita gente se incomodou, Pedro, do oferecendo ter vindo lá de Paragominas, ter mostrado a nossa realidade de Rondon. O povo não gostou. Pô, isso é obrigação do vereador de Rondon. Por que o cara veio de fora? Porque o povo não tem vereador de Rondon que faça esse papel. Esse papel que o Feliciano fez, era para ter feito os vereadores de Rondon, mas não fez. Aí se incomodou. Tá entendendo como é o cenário político aqui em Rondon? E aí é muito complicado. Assim, a nossa realidade, a gente pede muito a Deus que isso possa mudar, isso possa passar, né? E dias melhores, anos melhores, a gente possa vir aí. Mas se Deus quiser, em 2021 que a gente vai mudar esse negócio aí, a gente vai colocar vereadores que fiscalizam, que batem mesmo de frente, que vereadores, mais uma vez, vereadores, ele tem que ser independente. Ele tem que ser independente, ele não tem que depender de prefeitura ou da prefeita ou do prefeito, ele tem que ser independente, porque quem te colocou lá foi o povo. Eu tenho certeza que quem te coloca lá é mais o povo mais humilde, que acredita que tu vai fazer um bom trabalho, que tu vai fiscalizar, que tu vai bater de frente, que tu vai ajudar. Tem vereadores que somem só para daqui 4 anos. Isso é a realidade. Isso aqui não é só em Rondon, eu tenho certeza que em todo lugar. Né? Vereador só aparece de 4 anos, pede teu voto e some, porra. Que é isso? Isso não tem que acontecer, né? E aí, essa semana, porque eu moro aqui no bairro, eu ando Rondon a ponta. Isso aqui, quem falar é mentira. Eu ando Rondon a ponta e ando de pé. Falo com todo mundo, é a mesma coisa. Teve recentemente, eu falei pra ti até no começo da nossa live, tem um bairro chamado Novo Horizonte aqui em Rondon, que é o meu bairro, que eu moro agora aqui no bairro,
é um bairro esquecido pela gestão municipal. Por que esquecido? Tem uma promessa aí de 5 anos atrás que ia botar um calçamento aqui, até hoje nunca, né? Tem um povo sofre por uma falta de água. Água é dignidade. O povo água é de ninguém. Água é dignidade. O povo paga seus talões de água, até água na torneira e paga um absurdo e não tem, né? Tem pessoas que passam mais de 2 dias, 3 dias sem água na torneira. E aí, como é que fica essa situação? O talão de energia, o talão de água está chegando todo mês, mas a água não, passa 5, 4 dias sem chegar, sem na torneira. Pessoas aí, se não tiver uma caixa d'água, se roda, né? Aí tinha várias ruas aqui em Rondon, tem várias ruas em Rondon, a situação estava feia. Foram lá, passaram a máquina e ficou pior, porque tá chovendo, a lama ficou pior. Aí tem uma moradora amiga minha, Michael, olha aqui, ó, passou a máquina, tá pior, Michael. Perdão, tá pior ainda. Era melhor deixar do jeito que tava. Que tinha os buracos, a água ficava dentro. Agora não, as águas tá pior. Né? E aí, tem vídeo muito antigo e tem agora. Tem um vídeo de 2000 e... Deixa eu ver. Um vídeo aí de 2023 do ministro. Eu tive nesse evento. Eu tive nesse evento, Pedro, do ministro falando. Tá não sei quantos bilhões, a gente vai mandar não sei quantos bilhões para Rondon, por investimento, para calçamento de rua. Cadê, porra? Cadê? Tá aí a revolta do povo, é isso. Tem um cara que bate no peito, eu consegui 200 mil para a saúde. O povo nunca nem viu esse dinheiro. Né, assim, o povo não tá mais besta, o povo acordou. E o povo vai dar resposta, eu tenho certeza, absolutamente certeza, em 2028, vamos mandar esse povo aí lá, não sei pra onde aí, lá pra onde mandaram, não vou nem falar o nome, vou nem falar o nome aqui, eu vou citar, mas vai mandar essa coisa desse povo, esse povo que não tem compromisso com o povo, lá pra sumir, tá entendendo? Porque assim, a gente não tem uma assistência básica pro povo, tem pessoas aí que, Rondon do Pará, tem muitas pessoas que precisam, que tem necessidade de uma cesta básica e tem que se humilhar para vereador. Isso é obrigação da assistência social, né? E aí tem pessoas aí da nossa cidade que passam muita necessidade, tem pessoas que precisam de uma cesta básica, tem pessoas que precisam da assistência social da cidade, mas não tem, né? Não tem curso, né? E aí, aonde é que fica? Aí foi o que eu te falei, pessoas, até Renato comentou, pessoas vão embora da nossa cidade. São pessoas que vão embora da nossa cidade porque não tem oportunidade, não tem curso para o nosso jovem, não tem curso para as mulheres, não tem nada, tá entendendo? Por quê? Pela governança de uma pessoa que é da esquerda, né? Ah, Michael, mas não tem nada a ver, Michael. O Lula aqui, porra, a prefeita aqui fez o L, a prefeita aqui fez um L, pediu voto pro Lula, né? A cidade é governada por uma pessoa da esquerda. E a gente sabe como é que está o Brasil governado por um esquerdo. E Rondon tá do mesmo jeito. Tu tá entendendo como é a situação? Rondon não tá bom e a gente precisa melhorar. E muito, muito, não só na saúde, não só na educação, não só na infraestrutura, não só no saneamento básico, mas tem muitas coisas ainda, muitas coisas. O povo aqui estão esperando uma promessa aí de um cheque moradia. Vou falar aqui, tenho até uma amiga minha, Michael, só recebi a primeira parcela, até hoje, nunca nem vi a coisa, esse dinheiro mais, Michael. Fizeram aqui uma maquiagem que ia dar o cheque moradia, o povo sumiu, não deu, né? Prometeu na época da campanha de 2022, até hoje tem gente esperando esse cheque moradia, até hoje nunca deu. O que fizeram? Fizeram lá, pagaram a primeira parcela, aí para pagar a segunda, não pagaram a segunda. Estão pagando mais uma parcela para enganar o povo. Pô, isso é sacanagem com o povo. É brincar com o povo mesmo. Né? O povo tem que acordar. O povo tem que acordar e parar de votar em político sem vergonha e ladrão. Né? Isso aí a gente bateu muito lá na Transamazônica. Vocês têm muito deputados aqui. Cadê os deputados de vocês? Cadê os deputados da sua região? Da região que fala que mora, o deputado que fala que mora, o deputado que fala que é daqui. Cadê o deputado? Cadê? Né? E aí sumiu. O povo teve que vir de fora para mostrar a realidade.
porque os deputados não cobram, porque os deputados são tudo da base, tu sabe, né? São tudo da base e não fiscalizam, né? São ali da ONU, né? Entendi. Olha, muito obrigado por essa live. É uma Entendeu? sensação, é uma Te sensação muito agradeço grande. muito. Muita... Tá? É uma... Olha, tu salva a live, depois bota aí, tá? Não, beleza, Pedro. A gente vai encerrar a live aqui, que já vai dar, já é mais de 9 horas. Eu ainda vou jantar e responder algumas pessoas aqui. Mas assim, Pedro, eu quero te agradecer pelo espaço, pelo convite da gente ter batido esse papo aqui, agradecer a Renata, mas agradecer você principalmente pelo esse incentivo de ter criado aí para a gente ter essa live, para a gente conversar, fazer pergunta aí, falar como é que está a cidade, como é que está a infraestrutura, como é que está o cenário, e não tá bom. A gente estava aqui, não falando mais uma vez, destacando aqui, a gente não estava aqui falando de batidão, bandeira, não. A gente está falando aqui das cidades. Tem que melhorar e precisa melhorar mesmo. No futuro do Brasil. Isso, a gente você falou da sua, eu falei da minha, Renato falou também mais um pouco. Nós estamos aqui conversando, estamos falando de política, que é muito bom, né? Mais uma vez, quem não gosta de política é governado por quem gosta. E é por isso que eu não fico, é por isso que eu tenho posicionamento, eu me posiciono, eu não aceito mesmo. E vou para a rua, eu vou para os cantos, e eu não aceito esse desgoverno que está aí, não só no Brasil, mas também na nossa cidade. Não é isso, Pedro? Né? Então, obrigado. Desde já, desde já, Pedro, muito obrigado pela participação, para a gente fazer esse bate-papo aqui, e foi muito bacana, tá? Que quiser outras vezes chamar a gente fala mais, eu tenho certeza que a próxima vez que eu tenho certeza que daqui a uns anos, a próxima vez que eu voltar aqui pra gente conversar, eu vou falar que Rondon do Pará mudou e vai mudar para melhor. Eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma. Né? Fica com Deus. Olha, salva a live aí e manda para mim. Beleza, como colaborador, tá bom? Pedro, obrigado. Deus abençoe, tá? A gente vai conversar a próxima vez que eu tiver. Olha, como é o nome da tua mãe? Ida, vem aqui falar com Ida, vai tu. Ó, a próxima vez que eu tiver, eu tenho uma viagem para me fazer agora no finalzinho do mês. A próxima vez, uma agenda que eu tenho em Belém. A próxima vez que eu tiver na região aí, eu faço maior questão de mandar um alô pro Pedro pra gente tomar um café, comer um pão aí, bater um papo, né? E falar. Tenho o maior prazer pra gente bater um papo e conversar mais, tá? Tá bom. Beleza, boa noite. Obrigado. Boa noite. Salva a live, não esquece. Obrigado, manda pra mim. Pessoal. Deus abençoe, tá? Um forte abraço, Pedro. Vamos pra cima, tá? Pra cima.